Amém, Jesus. Toda honra seja teu nome bendito, Senhor, que nos tirou, Senhor, de um mundo de perdição, de um mundo de lama, de um mundo de escuridão, Senhor, e nos trouxe a sua maravilhosa luz, trazendo clareza, Senhor, da vida de Deus, né, nas nossas mentes, dentro das nossas casas, Senhor. Então, Jesus, queremos assim te dar toda a honra, toda a glória, todo o reconhecimento, Senhor. Queremos assim estar proclamando essas verdades, Senhor, na vida dos nossos próximos, Senhor, porque, Senhor, Deus, o Senhor realmente tem a vida de Deus está manifestada no seu Filho Jesus. Então, nessa noite, Senhor, nós queremos assim declarar que o nosso coração está aberto, Senhor, para que a Tua palavra, ela entre dentro das nossas mentes, Senhor. Nós queremos assim que te dar toda a liberdade, Espírito Santo de Deus, para o Senhor assim acessar as nossas mentes mais uma vez, Senhor. E nós assim estamos desejando que o Senhor estabeleça o Teu trono, né? Que essa casa espiritual, Senhor, ela venha a ser plenamente habitada por Jesus. Nós não queremos, Senhor, que nosso eu, nosso egocentrismo, Senhor, fique reinando em alguma área da nossa vida. Mas nós queremos, assim, pedir que Jesus, Ele ocupe todos os espaços da nossa vida. E por isso nós te damos liberdade, Senhor, para o Senhor acessar, falar conosco pelo Teu doce e maravilhoso Espírito. Então, Senhor, nessa noite, assim, unge o calado, Senhor. Senhor, assim, se eu posso estar usando, né, dando-lhe sabedoria, dando as palavras certas, para que o Senhor cumpra o Teu propósito nessa noite. No santo nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Deixa eu só abrir aqui. Boa noite de novo. Queria dizer, é um prazer, é uma alegria, sempre debaixo de muito temor. Compartilhar da palavra é uma responsabilidade que me dá muito temor, porque a gente tem que buscar ser fiel, o maior nível que nós podemos, àquilo que é as verdades que o Senhor estabeleceu para nós. E numa época onde a gente vê, assim, o Evangelho sendo pregado de forma tão adulterada e tão comprometida, eu sinto mais temor ainda. Então que o Senhor nos ajude aqui, queridos, e que o Espírito Santo faça aquilo que eu não consigo fazer, que é trazer essa verdade e transformar ela em vida. Tem um texto lá em Coríntios que fala que nós somos habilitados para uma nova aliança, não de letra, mas de espírito, porque a letra mata, mas o espírito ele vivifica. Então essa nova aliança que nós recebemos através de Cristo, ela faz com que o que está escrito não seja só algo que está escrito, mas seja algo que entra em nós e produz vida. E a gente consegue praticar isso pela habilitação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo nos habilita, nos capacita, nos permite fazer aquilo que nós naturalmente não temos capacidade para fazer. Então que o Senhor nos ajude nessa noite a receber essa porção do Espírito, para que não seja só letra, para que não seja só palavras, mas que seja a vida do Senhor fluindo nos nossos corações. E queridos, eu queria compartilhar algo hoje, e eu, como sempre, não consigo fazer coisa num dia só, eu vou terminar na próxima reunião, mas eu queria compartilhar sobre a carreira cristã, sobre a nossa carreira, aquilo que nós fomos chamados, né? E quando Cristo, irmãos, Ele nos resgatou, quando Ele nos tirou do império das trevas, Ele nos trouxe para o reino dos filhos do seu amor, e nós ouvimos a sua voz, e fomos compungidos pelo Espírito Santo, e nosso coração se quebrantou, e nós nos arrependemos das nossas más obras, daquilo que a gente praticava antes, sem discernimento, sem conhecimento de Deus. E nós fomos batizados, nós descemos as águas, essa simbologia, né, dessa morte do velho homem, de um novo homem, da nova mulher, a imagem de Cristo agora ressurreta. E aí nós recebemos o dom do Espírito Santo. E aí depois que isso acontece, nós somos inseridos agora nessa carreira cristã, nesse caminhar com o Senhor.
E nós vamos, em nome de Jesus, daqui até o final da nossa vida, permanecer em Cristo. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque lá em Provérbios tem um texto que fala, Provérbios 4:18, Salomão fala o seguinte: a vereda dos justos é como a luz do alvorecer, que vai brilhando mais e mais até o dia ser claro. E aí esse texto aqui, apesar dele ter sido escrito por Salomão na Velha Aliança, ele tem para mim um aspecto muito claro na Nova Aliança também, porque ele fala sobre uma vez que nós somos feitos justos, nós não somos justos naturalmente, nós recebemos uma justificação pela graça, por meio da fé, e através dessa justificação nós nos tornamos justos por algo que nós não fizemos, mas ainda assim, pela obra de Cristo e pela obra redentora, nós fomos feitos justos. E aí fala, quando nós nos tornamos justos, o caminho desse justo é como essa luz do alvorecer. E no princípio dessa caminhada, irmãos, quando o sol está se levantando ali, né, provavelmente a maioria já deve ter visto o sol nascer em algum momento, mas quando você vê assim, em vésperas do sol nascer, ainda está aquele dia, aquela penumbra. O dia não está totalmente claro, você ainda precisa, quem está andando de carro ainda precisa de usar o farol ligado, porque o dia não está claro. Então no início da nossa caminhada é como se fosse assim. Porque a gente ainda carece de revelação, de conhecimento, de entendimento de Deus. Mas conforme o tempo vai passando, esse texto fala que assim, nós vamos caminhando, evoluindo nesse conhecimento de Deus, na dependência do Senhor, reconhecendo Cristo em todos os nossos caminhos. Quando a gente vai fazendo isso, esse sol vai subindo. E o desejo da parte de Deus para a nossa carreira é que conforme nós vamos caminhando, correndo essa carreira, esse sol vai subindo. E aí o caminho vai ficando mais claro. E aí aquilo que no início talvez era mais difícil de ser compreendido, conforme o tempo vai passando e nós vamos amadurecendo em Deus, experimentando Deus, isso vai se tornando algo mais natural. E a gente pode cumprir aquilo que a palavra estabelece como o trajeto natural daquele que se torna filho de Deus, que é um caminho de amadurecimento. A gente estava comentando com os homens ontem sobre aquele texto lá em Hebreus, onde o autor de Hebreus fala que os hebreus, pelo tempo decorrido de caminhada, de carreira, eles já deveriam ser mestres, eles já deveriam ser aqueles que ensinam, que pastoreiam, que cuidam, mas pela postura imatura deles, eles ainda precisavam que alguém voltasse e explicasse para ele o arroz com feijão, o leitinho ali de novo. Eles não estavam nesse processo de amadurecimento. Então o Senhor deseja que ao longo da nossa carreira nós vamos amadurecendo, para que nós deixamos de ser aquele que demanda cuidado, como no início da caminhada, e aí nós sejamos aqueles que cuidam, que pastoreiam, que suportam durante o tempo. E a gente vai usar um texto base aqui hoje, irmãos, hoje e na próxima reunião, que é o texto lá de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. 2 Timóteo 4, a partir do 6. Esse aqui é Paulo. Eu amo 2 Timóteo, porque 2 Timóteo é a última carta que nós temos registro de Paulo, e são as palavras de maturidade de Paulo. Depois de toda a carreira dele, que é uma carreira que nos inspira, ele chega no final da vida dele, e são as palavras de maturidade de Paulo, e aí ele chega e fala assim para Timóteo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, por sacrifício, né? E o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora está me guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Pai, nos ajuda a entender a sua palavra, que o teu Espírito nos revele a tua palavra, que o teu Espírito fala o que a letra e que as palavras não podem fazer, e nos ajuda a compreender com revelação do alto, Pai, em nome de Jesus. Então, irmãos, esse vai ser o nosso texto base. Eu queria tomar a liberdade aqui de dividir esse texto em das três formas que eu cheguei, as 3 grandes perspectivas desse texto. A primeira grande perspectiva é combater o bom combate. A segunda grande perspectiva é completar a carreira.
E a terceira grande perspectiva é guardar a fé. E hoje nós vamos falar primeiramente sobre o combater o bom combate. E na próxima reunião nós vamos falar sobre os outros 2 pontos. E o combater o bom combate, queridos, nada mais é que correr dessa carreira. O combater o bom combate é o que nós vamos viver e vamos experimentar e vamos responder no curso da nossa carreira, conforme a gente vai vivendo esse dia a dia com o Senhor. E o Senhor quer nos capacitar através da obra do Espírito Santo para que a gente consiga chegar no final da nossa carreira, como Paulo falou aqui, eu estou vivendo meus últimos dias, eu estou prestes a ser entregue. Então, Timóteo, eu tenho meu coração em paz, que eu combati o bom combate, que eu fiz aquilo que eu fui chamado para fazer, que eu respondi a todas as responsabilidades que o Senhor me entregou. Eu combati esse combate. E eu estou chegando no final da minha vida com meu coração em paz, que eu completei a carreira que o Senhor me confiou. E eu guardei a fé. Então que a gente possa ser cheios do Senhor, para que a gente possa chegar no final da nossa caminhada e podermos dizer essas palavras que Paulo disse. Eu combati o combate que me foi dado. Eu assumi a responsabilidade. Eu não corri, eu não me omiti. Eu completei essa carreira maravilhosa e eu guardei essa fé no Senhor Jesus. E, irmãos, quando a gente olha esse termo, combati o bom combate, os termos que Paulo usa para a palavra combati e combate, elas são formas verbais diferentes da mesma palavra, é a palavra do grego agonizomai e agon, né? Então, as duas são, a primeira só tem um acréscimo a mais no final, mas elas têm o mesmo radical. E quando ele fala, esses termos, eles estão ligados no grego, a questão de jogos que eram oferecidos pelo Império Romano. Então, esses jogos, eles consistiam basicamente em 2 coisas, que eram ou jogos esportivos mesmos, corrida, enfim, todas essas questões, meio que nós temos como a Olímpica hoje, o Império Romano, isso começou lá no Império Romano, e nós temos também os jogos de combate, que eram jogos de gladiadores, jogos, né, de animais exóticos, que os jogadores lutavam com animais exóticos, aquelas batalhas em bigas, aquelas grandes carruagens assim que eles lutavam. Então, assim, eram espetáculos que o imperador proporcionava para o público. E aí, quando Paulo está falando de combater esse bom combate nesse contexto, ele está trazendo algo que é uma luta, uma batalha. Combater um bom combate não é algo simples, não é algo fácil. É algo que vai requerer de nós. É algo que nós vamos precisar responder. É algo que vai exigir de nós simplesmente o que Jesus falou, que se alguém não negar a tudo que tem, inclusive a si mesmo, não pode ser meu discípulo. Então, combater um bom combate vai nos trazer lutas. Nós vamos precisar guerrear nesses combates. E se tem alguém, irmãos, que pode falar com conhecimento de causa, que pagou esse preço, que lutou essas batalhas, é Paulo. Paulo, ele foi um homem, na verdade, assim, todos os apóstolos, todos eles, exceto João, eles morreram de mortes violentas. Pedro, a história mostra que ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Tiago o irmão de João foi decapitado por Herodes, o outro Tiago, ele foi morto com lança, enfim, Tomé teve a pele arrancada, então, enfim, todos foram mortes muito cruéis, muito duras. Paulo, ele foi decapitado também, mas quando a gente olha no contexto dos apóstolos, na questão humanamente falando, Paulo era aquele que tinha um provável futuro brilhante nesse mundo. Quando o próprio Paulo descreve o seu currículo, ele vinha falando que ele era dos fariseus um dos maiores. Ele era discípulo de Gamaliel, que era um dos grandes mestres da lei da época. Então ele era muito zeloso, mais do que quase todos. Então ele era alguém que muito provavelmente despontaria para ser um grande líder religioso judaico. Ele, muito provavelmente, se ele permanecesse no caminho do judaísmo, ele seria um dos maiores, um dos grandes lá do Sinédrio, né? Da liderança judaica. Mas aí Paulo, quando ele entende a que ele foi chamado, nas palavras dele, ele abandona tudo isso para ganhar a Cristo. E a palavra fala que ele considera tudo isso como
lixo, como esterco. Ele considera todo esse currículo glorioso que ele tinha humanamente falando como esse lixo, para que ele pudesse ganhar a Cristo. Então Paulo experimentou o que é abdicar da posição humana que ele tinha. E essa posição dele era tão forte que os próprios discípulos tiveram dificuldade em receber Paulo. Quando se lembram, quando Deus manda Ananias ir lá orar por Paulo, para que ele retome a visão? O que Ananias fala? Senhor, esse homem que você quer que eu vá? Esse matador de cristãos? Então a própria igreja, os próprios irmãos da época tiveram dificuldade em aceitar. Então Paulo foi alguém que realmente abriu mão de uma posição, de um reconhecimento terreno grande. Então ele tem esse conhecimento de causa. E quando a gente vai lendo o que Paulo escreveu para Timóteo, a gente vê uma carga de honestidade e de verdade muito grande na carta para Timóteo. Paulo não tem nenhuma intenção de esconder de Timóteo o custo, quanto custa essa carreira. Ele não tem nenhuma intenção de maquiar para parecer uma coisa menos desgastante. Não, ele é extremamente transparente, honesto e verdadeiro com Timóteo. E ele mostra que realmente a carreira vai custar, vai ter um preço, vai ter abnegação. Nós vamos precisar fazer isso. E tem um texto que lá em Atos 14, 21, a partir do 21, não foi Paulo que escreveu, mas diz respeito a Paulo, que fala assim, Atos 14, a partir do 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então você vê aqui, queridos, que a palavra ela é muito clara. É através de muitas tribulações, de muito abrir mão, de muito esvaziamento que nós vamos alcançar o reino de Deus. E a palavra tribulação, quando eu fui ver o original, eu vi que ela é mais impactante do que a própria tribulação. Porque tribulação é uma luta, né? É uma dificuldade, uma provação e tal, mas quando a gente pega na palavra no original, primeiro significado, ato de prensar, imprensar, pressão. Então é aquilo assim, ó, ele não é só uma aprovação, você está sendo pensado assim, ó. Isso quer dizer a palavra de tribulações. E o segundo significado significa opressão, aflição, angústia, dilemas. Tudo isso são coisas que nós vamos enfrentar durante a nossa caminhada. Jesus ele falou uma vez para os fariseus que os fariseus não recebiam e odiavam porque o que ele dizia demonstrava que o que eles praticavam era mal. Então ele era odiado daquelas pessoas. E ele falou que se ele foi odiado, nós também seríamos, porque nós vamos falar a verdade. E a verdade que nós falamos, ela se choca com o que a cultura desse mundo tenta colocar. Então é natural que nós vamos ter essa perseguição, ter essa pressão. Mas, queridos, o que nos consola é que nós não estamos sozinhos. Não estamos trilhando esse caminho sozinhos. Paulo fala que ele sabia viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabia ser humilhado, ele sabia ser honrado, ele sabia ter fome, ele sabia ter fartura. Para lá, tudo que ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei se a maioria das pessoas que colam esse adesivo no carro com esse versículo sabem do versículo anterior. Se elas estão dispostas a topar tudo que Paulo topou para falar isso depois. Mas a verdade é que a gente não está sozinho, nós podemos suportar tudo que esse mundo tem a lançar para nós, em Cristo que fortalece a minha fé. Tem um texto que eu gosto muito, é quando Jesus ele chama Pedro, e ele fala assim, Pedro, Satanás quer peneirar a sua alma. Imagina Jesus falando isso para você, irmãos. Imagina Jesus chegando para você e falando assim, Wellington, o Satanás quer peneirar a sua alma. Ele quer botar você na peneira, ó, e fazer assim para ver o que sobra. E aí Pedro deve ter assim, né, se armado todo. Mas o Senhor não vai deixar isso acontecer, né, Senhor? O Senhor o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor não vai deixar isso acontecer. Aí Jesus fala assim, mas eu intercedi por você.
Aí Pedro deve ter feito assim, ó. Ufa, ele intercedeu por mim. Aí ele falou assim, para que a sua fé não desfaleça. Então, Pedro, a peneira vai passar, mas eu vou te sustentar durante a peneira passando. Então essa é a promessa que nós temos. Nós não temos uma promessa que nós vamos ser livres dessas coisas, mas nós temos uma promessa que nós vamos ser sustentados enquanto passarmos por essas coisas. Então isso nos enche o nosso coração de esperança, queridos. Porque não importa o que esse mundo lance contra nós, nós temos tudo o que nós precisamos no Cristo que nos fortalece. Então, irmãos, a carreira vai trazer privações e lutas. Mas então, como que a gente vai combater, irmãos, esse bom combate? Abre comigo lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. O texto fala assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o autor de Hebreus aqui, ele está falando dessa carreira, e ele traz 3 pontos chaves nesse versículo, para a gente correr essa carreira. E ele fala assim que nós temos uma grande nuvem de testemunha, tem um monte de gente olhando para nós e vendo como que a gente vai reagir, como que a gente vai correr essa carreira, como que vai ser a nossa reação durante o correr dessa carreira. E aí ele fala assim, livremo-nos de todo o peso. E não só do peso, livremos também do pecado. Então, eu queria pegar primeiramente essa parte, nos livrando de todo o peso. Em outras versões, fala assim, nos livrando de tudo aquilo que nos atrapalha. Então, para que a gente possa correr essa carreira, a gente precisa se desvencilhar, soltar, abrir mão de tudo aquilo que nos atrapalha de correr essa carreira. Irmãos, o que não falta hoje são estratégias das trevas para nos querer desvirtuar dos nossos propósitos enquanto corremos a carreira. O nosso adversário, ele é um estrategista e nós somos suscetíveis. Tiago fala que cada um é tentado na sua própria cobiça. Então, cada um de nós temos áreas onde nós mesmos somos vulneráveis e nós precisamos estar com a guarda alta. Não através de nós, mas dando lugar ao Espírito, para que o Espírito nos conduza nessas coisas. Então, irmãos, assim, eu pergunto, o que pode estar te atrapalhando, irmãos, durante o correr da sua carreira? O que está te fazendo tirar os olhos do alvo e está colocando os olhos em algo? Pedro, quando ele está no barco, e Jesus, ele fala, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir contigo. Jesus fala, vem. E Pedro sai. E ele anda sobre a água. Enquanto os olhos dele estavam em Jesus, ele andou. Na hora que ele passou a olhar para o lado e olhar a situação do mar, aquele mar revolto, ele sentiu medo, ele tirou o olho de Cristo. Quando ele tirou o olho de Cristo, o que ele fez? Afundou. Então eu pergunto nessa noite, o que tem tirado os nossos olhos de Cristo? Eu listei alguns pontos aqui, irmãos, que eu tenho visto com mais recorrência, que são estratégias do nosso inimigo para tirar os nossos olhos de Cristo. E alguns pontos eu coloquei, por exemplo, como ser reconhecido por esse século, buscar um reconhecimento desse século, das pessoas, do sistema desse mundo. Ser bem-sucedido financeiramente, não que isso tenha algum tipo de problema, mas quando nós dedicamos de uma forma desequilibrada a essa recompensa terrena, e a gente começa a tirar e colocar isso como um ídolo na nossa vida, nós estamos tirando os olhos de Cristo e colocando os olhos nessas coisas. Talvez uma carreira profissional de destaque. Muitas vezes a autocomiseração, o vitimismo, tira os nossos olhos de Cristo e se volta os nossos olhos para nós.
prazeres terrenos, qualquer tipo de prazer que esse mundo tem a oferecer, tem o potencial de tirar os nossos olhos e de ser um peso que nós estamos carregando junto com a nossa carreira, enquanto corremos a carreira. E a preocupação, eu coloquei a preocupação com os cuidados dessa vida, a palavra fala sobre os cuidados dessa vida. E os cuidados dessa vida, irmãos, ele na sua grande maioria são coisas lícitas. São coisas que não são pecado necessariamente, mas que mesmo não sendo pecado, elas têm o poder de nos desvirtuar do nosso alvo. Às vezes eu estou fazendo uma coisa ali que não tem nenhum pecado envolvido diretamente, mas quando meu coração começa a se entregar em prol daquilo ali, de preocupações, de ansiedades, de incertezas, a gente começa a viver em prol daquelas coisas e a gente tira o olho de Cristo. E todas essas coisas e muitas outras, ela tem o poder de nos atrapalhar na nossa carreira, de nos desacelerar, de nos estimular, de nos cansar na nossa carreira. Mas o Senhor nos chama hoje, se livra desse peso, queridos. Vamos nos livrar das coisas que têm atrapalhado a gente de correr a nossa carreira. O Senhor tem nos chamado para essas coisas e a gente estava falando até ontem com os homens também lá no tempo que a gente esteve junto, que muitas vezes a gente usa palavras como eu não consigo, ou eu preciso de determinada coisa, quando na verdade, se a gente for olhar o nosso coração, a forma mais verdadeira de falar isso seria eu não quero. Não, eu não consigo, eu não quero. Muitas vezes já ouvi pessoas falando, não, eu não consigo fazer isso. Não consigo ter uma disciplina com a palavra, não consigo fazer isso, não consigo estar presente, não consigo. Quando na verdade eu não quero isso. Porque se eu quisesse, irmãos, eu priorizava aquilo que a palavra estabelece como prioridade. Eu sei que isso pode soar às vezes duro no coração de alguns, mas quando a gente traz para a verdade, esquadrinhar e conhecer o nosso coração, nós precisamos muitas vezes substituir o eu não consigo por eu não quero. Porque ao menos eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo. Ao menos eu não estou enganando o meu próprio coração, falando que eu não consigo quando de fato eu não estou querendo. Eu não estou tendo a disposição de pagar o preço envolvido em ter aquilo que eu fui chamado para ter. Então, queridos, o motivo muitas vezes que a gente não quer é porque a gente às vezes ama essa coisa, esse peso às vezes que nos atrapalha a carreira, a gente ama esse peso mais do que o Senhor. E aí, quando a gente ama isso mais do que o Senhor, a nossa fala natural é, eu não consigo. Não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo, não consigo abrir mão daquilo. Não consigo deixar determinadas coisas que eu queria deixar, não consigo. Mas, irmãos, em Cristo, a palavra fala que aquilo que aos homens é impossível, Deus o faz possível. Então, aquilo que às vezes nem você pode, se você nem acreditar, Deus pode fazer. Porque Ele é poderoso, irmãos. Ele tem poder para nos desvencilhar desses pesos. Então que o Senhor nos revele nessa noite, que o Espírito Santo toque no nosso coração para que se há algum peso que nós estamos escolhendo carregar, por amar às vezes demais essa questão, que o Senhor nos ajude a discernir isso, a esquadrinhar o nosso próprio coração, para que esse peso seja jogado de lado e para que a gente corra essa carreira. Irmãos, eu não sei se alguém já correu aqui segurando algo pesado. Você não consegue correr segurando algo pesado, irmãos. Você vai tropeçar em algum momento, você vai cair, você vai desequilibrar. Quando você corre segurando algo muito pesado, você não consegue correr. Então, irmãos, a gente tem que largar esse peso para que a gente possa correr livremente essa carreira que nos foi proposta. Então, que o Senhor nos revele nessa noite se nós estamos segurando pesos na nossa caminhada. Se nós estamos correndo essa carreira, segurando esses pesos que às vezes nós estamos amando mais do que nós devemos. E que o Senhor nos ajude a nos livrar dessas coisas. Então, ele fala primeiro aqui sobre nos livrando de todo o peso, e depois ele fala, e do pecado, que tão firmemente se apega a nós. Ou em outras versões, né, que tão tenazmente nos assedia, né? Então ele falou desses pesos e agora ele fala diretamente do pecado, irmãos. E a gente não vai conseguir o bom combate, irmãos, combater esse bom combate, se a gente estiver caminhando com práticas de pecado. O pecado, ele nos atrapalha
O pecado faz separação entre homem e Deus. E quando eu falo pecado aqui, eu não estou me referindo a um pecado acidental que você cometeu num momento assim que você estava assim, um pouco enfraquecido, mas que depois você se arrepende, você confessa o seu pecado ao Senhor, você confessa o seu pecado ao próximo e resolve a situação. Não é desse pecado que eu estou falando. Eu estou falando de uma prática contínua de pecado sem arrependimento. Então nós temos, queridos, que discernir os nossos próprios corações. E nós temos que olhar o que eu faço quando ninguém está me vendo. O que passa dentro da minha mente? Porque a minha mente ela é um terreno que só eu conheço. Os outros não conhecem. Deus pode até dar uma revelação, mas isso não é a forma normal de acontecer. Então, dentro da minha mente, eu conheço o que está passando na minha mente. O que eu estou trazendo para dentro da minha mente. O que os meus olhos estão vendo, o que os meus ouvidos estão ouvindo. Quando ninguém está vendo. Então, quer dizer, a gente precisa ter esse temor. E nós vamos sim ser tentados. É inevitável que nós sejamos tentados. Nós vamos ser tentados. Porque o próprio Senhor, Cristo, foi tentado. E tem uma frase de Lutero que eu gosto muito, que ele fala o seguinte, ele fala, nós não podemos impedir que o passarinho pouse, mas nós podemos impedir que ele faça o ninho. O que Lutero estava querendo dizer com essas palavras, irmãos? A gente não tem como impedir que a seta seja lançada contra nós. Mas uma vez que ela é lançada, aí sim nós temos como impedir que ela cresça no nosso coração. E aí como que o Filho de Deus, ele lutou contra as tentações? Com a palavra. Toda vez que Satanás trazia uma tentação, ele respondia com a palavra. Trazia outra, ele respondia com a palavra. Então a palavra fazia a autoridade de Jesus. Não que validava a autoridade, mas ele usou da autoridade da palavra para combater essas tentações. E eu tenho buscado fazer isso, irmãos, na minha vida. Quando eu sou tentado em algum pensamento que não me convém, eu fiz questão de decorar aquele versículo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupa o pensamento de vocês. Eu tenho esse versículo para mim como versículo de guerra quando eu estou sendo tentado, irmãos. E eu começo a falar isso. E eu fico falando isso, até aquele pensamento ir embora. Eu falo assim, não, Senhor, não aceito. Não fui feito para pensar isso. Eu sou seu filho, minha mente é a mente de Cristo. Não foi feita para pensar coisas que não vêm do Senhor. Então, nós precisamos lutar com a palavra. Mas para a gente lutar para a palavra, a gente precisa conhecer a palavra. Eu tenho falado isso com alguns irmãos que estão mais perto, que Jesus, quando ele fala sobre o Espírito Santo, ele fala assim, que ele, o Consolador, o Espírito Santo, uma das coisas que ele vai fazer é lembrar a vocês as palavras que eu vos disse. Só que, irmãos, ele vai lembrar as palavras que Jesus disse. Se ele não tiver o que ser lembrado, ele vai lembrar o quê? Então nós precisamos, tem caminhos que não tem como cortar, conhecer a palavra de Deus, para que a gente vença essas tentações com a palavra. Então, queridos, eu não quero muito me estender nesse ponto mais. Inclusive, a gente compartilhou uma palavra um tempo atrás que o título é Andando na Luz, que ela é só sobre esse ponto, dessa clareza, dessa transparência na vida do pecado, com relação ao pecado. Então, depois que os irmãos quiserem, está lá no Igreja Vix, pode ouvir com mais detalhes. Mas eu queria abrir lá também em Filipenses capítulo 3, no versículo 12. Ele fala assim, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, irmão, se você está carregando esse peso, se você está carregando um pecado, hoje Deus pode mudar isso. Isso é um dia que você vai olhar e falar isso aqui, ó, foi até agora, mas da agora para frente eu deixo isso para trás, eu esqueço isso e eu prossigo agora para o alvo. Eu abandono, eu me arrependo e agora eu vou prosseguir esse caminho com o alvo, prosseguindo para o prêmio da soberana vocação de Deus
em Cristo Jesus. Então que o Senhor nessa noite, irmãos, convença o nosso coração. Se nós estamos caminhando, correndo essa carreira, com práticas de pecado constantes e não confessadas, que o Espírito Santo traga arrependimento, em nome de Jesus, nos nossos corações. Porque isso nos impede de correr a carreira livremente, irmãos. A gente vai correr amarrado, vamos ser limitados, e vai se expor a risco, talvez até de perder a fé. Porque o pecado vai um pecado não confessado e a prática contínua dele vai nos dessensibilizando. Vamos perdendo a sensibilidade ao Espírito. A gente vai apagando o Espírito. Então que o Senhor nos ajude a andar na luz. E a abandonar, se nós temos alguma prática constante de pecado. Então que o Senhor nos ajude a sondar o nosso próprio coração. Para que se algo até que às vezes nós não conhecemos se torne conhecido de nós. Para que a gente possa realmente não ter esses impedimentos, na verdade. Então ele fala que abrimos mão, né, do peso, do pecado, e aí ele fala, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E eu creio que a chave dessa parte é óbvio que é perseverança. Porque para a carreira ser corrida, aqui a gente está falando ainda, semana que vem nós vamos falar sobre, não, na próxima reunião, perdão, que semana que vem não tem, mas na próxima reunião nós vamos falar sobre o completar o final da carreira, mas aqui nós estamos falando durante o curso da carreira, e para a gente seguir essa carreira, nós precisamos de perseverança. Nós precisamos não desistir. Nós precisamos ser renovados pelo Espírito. E a palavra fala que os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Então nós não temos a capacidade de nos renovarmos as nossas forças, mas o Espírito pode renovar nossas forças. Isso vem através de perseverança. E lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, ele dá uma descrição de perseverança que é muito interessante. Apocalipse 14, 12. Ele fala assim, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, diante desse texto, o que a gente pode entender? Que perseverança é igual mandamentos mais fé. Para a gente perseverar, nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus, conhecer os mandamentos, conhecer os princípios e ser regado por fé. Por ser habilitado a obedecer aquilo que os mandamentos nos falam. Mas a palavra fala que a fé sem obras, ela é morta. Então a fé também se revela em obras. E aí eu estava lembrando aqui de um exemplo, lá quando você vê ali nos primeiros capítulos de Apocalipse, vai ter as 7 cartas. E tem a carta que Cristo, ele dita para João escreve, que é a carta para a igreja em Éfeso. E na carta para a igreja em Éfeso, ele dá toda uma descrição de um proceder aprovável da igreja de Éfeso na questão de conhecer as escrituras, de conhecer a verdade, porque fala que alguns, quando viam falar mentiras, eles não aceitavam, e ele sabe das lutas, mas ele falou assim, tenho, porém, contra ti, igreja em Éfeso, que você abandonou o seu primeiro amor. Volta na primazia, onde Cristo foi a primazia, se arrepende e pratica essas obras novamente. E aí tem uma outra carta da igreja em Tiatira, que a igreja em Tiatira, ela é o oposto da igreja em Éfeso. A carta vai falar assim, que eles vinham crescendo nas obras, na fé, no amor. Eles iam desenvolvendo isso, e isso é louvado por Cristo. Mas ele fala assim, tenho, porém, contra ti, igreja em Tiatira, que vocês toleram a falsa profetisa Jezabel, que fica ensinando os meus filhos a comer comida sacrificadas a ídolos e a praticarem a prostituição. Então, o que Éfeso tinha, que era conhecimento da palavra, Tiatira não tinha. Porque eles estavam permitindo que uma falsa profetisa contaminasse toda a igreja. E não estavam se posicionando com relação a isso. Já a igreja em Éfeso, ela vinha perdendo o amor, a expressão da fé, as obras, vinha se perdendo. A igreja em Éfeso estava no automático.
enquanto a igreja em Tiatira vinha crescendo e desenvolvendo essa fé de uma forma prática. O que eu tiro disso tudo, irmãos? Que para a gente caminhar e correr essa carreira, nós precisamos de doutrina e nós precisamos do amor, que é a fé expressa, que é a fé praticada. E essas duas coisas, elas precisam caminhar juntas, irmãos. Nós precisamos conhecer a verdade da palavra de Deus, para que essa verdade, ao regar do Espírito Santo, ela possa ser algo vivo e praticável em nós. Então que o Senhor nos ajude a não tender mais para um lado ou para o outro, mas que essas coisas caminhem juntos na nossa vida. Conhecemos a doutrina. E quando o texto fala lá em Atos 2, que a igreja de Jerusalém perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam naquilo que eles aprendiam, mas o perseverar ali, o principal contexto é que eles praticavam a doutrina dos apóstolos. Não era só uma doutrina, não era só um ensino, era uma vida real fluindo. Então nós precisamos de caminhar com esses dois pontos em conjunto. E tem um texto que lá em Marcos 13, nós vamos entrar agora aqui num ponto ainda sobre a perseverança, que tem uma coisa que o Senhor usa para nos ensinar a sermos perseverantes. E ele fala lá em Marcos 13:13 assim: e todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme ou que perseverar até o fim, esse será salvo. Então ele está falando sobre perseverar em meio a ser odiado. E aí tem um outro texto aqui, ó, Romanos 5, a partir do versículo 3. Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então, nós vemos aqui em Marcos 13, que a perseguição gera em nós, Deus usa da perseguição para gerar em nós perseverança. E aqui nós vemos que Deus usa das tribulações de forma geral, ele não especifica qual tipo, mas as tribulações produzem perseverança. Então, tudo aquilo que a gente luta, todo desafio que nós nos deparamos, o Senhor tem um propósito ali de nos tornar perseverante, apesar da situação. Porque a palavra fala que nós não caminhamos por vista, mas por fé. Então, mesmo quando eu olho para o lado e eu vejo uma situação caótica, não é para a circunstância que eu estou olhando. Eu estou olhando para o alvo. Eu não estou tirando meus olhos de Cristo, independente do que a circunstância esteja aparentando. E ainda Tiago, capítulo 1, no versículo 2, fala assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. E ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que nada falte. Então, irmãos, toda luta que a gente se deparar, a gente precisa começar a olhar para ela como uma oportunidade do Senhor nos ensinar a sermos perseverantes. E isso vai gerar em nós, como o texto fala aqui, para que nós sejamos, que ele fala aqui, as perseveranças devem ser completas para que vocês sejam perfeitos. Na verdade, o perfeito aqui é no íntegro de maduro, é de alguém que amadureceu na fé, é alguém que íntegro, que ele é inteiro naquilo ali. Então, essas lutas, essas provas, essas coisas que a nossa carne, ela não gosta de experimentar, de viver, elas servem para que nós sejamos experimentados e assim amadurecidos e nós continuemos em meio a essas coisas. Essa é a perseverança. E aqui, mas nós temos um ponto, irmãos, sobre a perseverança, que a perseverança ela não é algo que nós geramos por nós mesmos. Olha o que fala lá em Efésios 1:14. Efésios 1:11, a partir do 11, do 11 a 14. Fala assim: em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa,
O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então, irmãos, quando nós nos tornamos filhos de Deus, recebemos o dom do Espírito Santo, a palavra fala que nós somos selados pelo Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo é o penhor, é a garantia que uma vez que o Espírito Santo ele está em nós, se movendo em nós, nos convencendo do nosso pecado, nos convencendo da nossa justiça, do nosso juízo, ele em nós é a garantia de que nós vamos receber a herança que ele está nos esperando. Então nós fomos selados com isso, irmãos. Então nós temos essa garantia que é o Espírito Santo em nós. Quando você vai lá no banco, tinha os setores de penhor. Então se eu estou precisando de um dinheiro, eu olho, ó, quanto que vale esse telefone aqui? Ah, ele vale, sei lá, R$1.000. Então tá, deixa o telefone aqui e me dá os R$1.000. O banco vai manter o telefone para que se eu não pagar a minha dívida, ele pega e vende o telefone e recupera o dinheiro dele. Então esse o meu telefone foi o penhor. Então quando ele fala que o Espírito é o penhor, ele é uma garantia de que nós vamos receber a herança. E aqueles em quem está o Espírito de Deus, quem está selado pelo Espírito de Deus, e o Espírito tem espaço, onde ele trabalha, ele revela, ele está garantido nessa herança futura. Mas que a gente tome posse dessa palavra, queridos, que não é por nós. Nós não somos capazes de gerar em nós mesmos perseverança. É o próprio Espírito que nos reanima. É o próprio Espírito que nos levanta quando a gente está caído. É Ele que faz essas coisas. E aí Paulo fala lá em 1 Coríntios 9, 23, ele fala assim: tudo faço por causa do Evangelho, para também ser participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. E nesse texto que fala assim, todo atleta em tudo se domina, tem uma outra versão que eu achei interessante, que fala assim, todo atleta se submete a um treinamento rigoroso para alcançar esse prêmio. Então, quando ele fala do atleta, ele está falando de privação. O atleta ele precisa ter esse rigor, ele precisa assim, se preparar para correr aquela corrida e ganhar aquele prêmio. E ele tem que estar disposto às privações que essa preparação exige. Então, quando Paulo está falando aqui, ele está falando assim, nós precisamos estar preparados e entendendo que vai haver privações para que a gente possa correr a corrida e ganhar o prêmio no final, receber o prêmio no final. Então, irmãos, nós temos ainda muito combate para combater. E nós precisamos entender que ao longo desses combates, nós vamos ter que passar por esses períodos, por essas privações. Porque importa que nós lemos que através de muitas tribulações nós alcancemos o reino de Deus. Então que o Senhor nos dê essa consciência, porque esse evangelho hoje que é muito pregado, de uma coisa fácil, simples, venha, pare de sofrer. Chega a ser engraçado, irmãos. Aí você vai ler a palavra, não para de sofrer, irmãos. Não, vem sofrer com propósito então, irmãos. Vem sofrer em prol de uma coroa eterna. Mas o interessante, irmãos, é que mesmo em meio ao sofrimento, nós não estamos entristecidos. Porque a nossa alegria não está condicionada à circunstância. A palavra fala que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós temos alegria independente. Então o mundo hoje ele enxerga alegria, felicidade como ausência de sofrimento. O mundo enxerga dessa forma. Se eu não tenho nada que está me atribulando, nada que está me fazendo sofrer, eu sou feliz. Eu sou alegre. Mas essa não é a ótica da palavra. A ótica da palavra é que nós vivemos, nós experimentamos gozo, alegria em meio aos sofrimentos. Porque Ele, Cristo, é a nossa alegria. Nós não dependemos de circunstâncias. Cristo é a nossa alegria. Só o fato de estarmos nele, mesmo que a gente tenha que pagar com a vida, como vários irmãos fizeram ao longo da história, eles fazem isso com alegria. Porque Cristo é a alegria. E Coríntios confirma isso lá em Paulo, 2 Coríntios 4. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados.
Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados ou abatidos, né, em outras versões, mas não destruídos. Porque Cristo é o nosso firme fundamento, irmãos. E Cristo não pode ser destruído. Jesus falou que a gente não tem que temer aqueles que podem pegar esse corpo aqui e matar. Não é isso que a gente tem que temer. Ele falou, tema aqueles que podem jogar toda a sua alma no inferno. Então, mesmo que nós temos que pagar com a própria vida, eu já ouvi testemunhos de irmãos que foram mesmo para morrer, louvando ao Senhor. Tem histórias, tem registros disso, de homens que morreram louvando e exaltando o nome do Senhor. Olha Estevão, irmãos. Estevão foi apedrejado, os olhos se abriram. Eis que vejo o trono de Deus e o Filho de Deus sentado à sua direita. E você acha que Estevão morreu triste naquela situação? Vendo o Filho de Deus? Então, irmãos, nós não estamos condicionados às circunstâncias, se é que nós temos permanecido nele. E aí, João capítulo 16, fala assim, Jesus falou assim, falei essas coisas para que em mim vocês tenham a paz. No mundo vocês terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O mundo já está vencido por Cristo, irmãos. Esse sistema desse mundo já está entregue aos pés de Cristo. É só questão de tempo. Então, quando nós militamos por causas eternas, não por causas terrenas, não por coisas dessa vida, não pelo sistema desse mundo, mas quando nossas causas são eternas, nós já visualizamos a glória que está por vir. Nós já podemos caminhar com essa esperança. Eu queria citar só mais um texto aqui, que ele é o texto lá de 2 Timóteo também, capítulo 2, versículos 3, a partir do 3. São 3 analogias que Paulo faz com relação a essa caminhada. Ele fala assim para Timóteo: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve com os negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se ele não competir segundo as regras. E o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará compreensão em todas essas coisas. Interessante isso que ele fala no final, né? Pensa bem no que eu estou falando, Timóteo, porque o Senhor vai dar compreensão para você nessas coisas. Deus quer revelar aqui coisas para Timóteo através da vida de Paulo. E ele faz 3 analogias: o soldado, o atleta e o lavrador. Então o soldado, ele fala nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então a ideia que passa aqui desse soldado é uma questão de devoção, é de amor ao Senhor. Eu amo ao Senhor, então o meu interesse não é fazer aquilo que eu quero. O meu interesse é entender e obedecer àquele que me arregimentou, aquele que me chamou. Então esse é o coração desse soldado. Ele não está interessado no que esse mundo tem a oferecer para ele. Ele é aquele que está olhando para a eternidade. Ele é aquele que está com os olhos, em meio ao mar aqui turbulento, ele está com os olhos em Cristo lá, e ele vai. Esse é o soldado. Então a gente é chamado a se render a essa vontade, a negarmos a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. Esse é um desafio diário da nossa fé, irmãos. Tomar a nossa cruz e seguir a Jesus. Mas tem um detalhe importante aqui. Ele fala sobre o soldado em serviço. Ele está atento. Ele está em serviço. Então, para ele não se envolver nas coisas desse mundo, ele está o quê? Atento ao serviço dele. Então, um soldado desatento, distraído, preguiçoso, ele não vai conseguir responder aquilo que o seu Senhor estabeleceu. Porque ele está distraído. Ele está olhando para as ondas. Não necessariamente só as tribulações, mas ele está olhando para o que esse mundo tem a oferecer, para as recompensas que esse mundo tem a dar. Aí ele se distrai.
Aí ele fica um soldado displicente, que ele não está pronto ali. Ele não está pronto, atento ao combate. Ele está displicente. Então o chamado aqui é para essa atenção. O soldado desatento faz exatamente o contrário do que o texto fala. Ele não segue aquilo que o Senhor ordenou. Ele não faz isso porque ele está desatento. E o segundo ponto, o atleta. Ele fala assim, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O que Paulo está querendo dizer aqui? Para que esse atleta ele não seja desqualificado, para que ele não seja não aprovado, ele precisa conhecer a regra. E aqui nós, novamente, é uma outra chamada a nós conhecermos os princípios e os fundamentos da palavra de Deus. Para que a gente saiba aquilo que nos espera. A gente fala muito sobre o Senhor, eu quero estar no centro da sua vontade. Tá, mas você conhece a vontade de Deus? Muitas vezes a gente fica esperando Deus falar coisas que Ele já disse, irmãos. O que está escrito já está dito. Eu não preciso perguntar para Deus se eu preciso fazer algo que Ele ordenou na sua palavra. Já está ordenado. Só que a gente precisa conhecer como é o termo que ele usa aqui? Essas regras, né? No tema, na verdade, conhecer os princípios, os mandamentos, para que a gente não seja desqualificado. E o próprio Paulo, ele vai falar, não vamos ver esse texto na semana, que ele fala que ele mesmo tinha uma preocupação de ele tendo pregado a tantos, não viesse ele mesmo a ser desqualificado. Então, se a gente não conhece a verdade, se a gente não conhece os princípios, os fundamentos, a gente vai correr o risco de acabar sendo desqualificado. É o que o texto está falando. Mas eu estou falando, não é um conhecimento, irmãos, de forma religiosa, de forma simplesmente vou pegar e vou ler, como se eu estivesse lendo qualquer outra coisa. É a vida entrando em nós. E assim, irmãos, se você tem dificuldade, ora sobre isso. E não ora sozinho, não. Pede o Senhor. Pede irmãos para orar com você. E pede ao Senhor, Senhor, me dá prazer na tua palavra. Seja honesto, Senhor, hoje eu não tenho prazer na tua palavra. Eu não tenho prazer em parar e sentar e me debruçar sobre a sua palavra. Seja honesto, mas eu quero ter. Então me ajuda. Me ajuda a desenvolver a disciplina. Me ajuda a manter essa constância na sua palavra. Para que a gente possa ser fortalecido, porque senão como se fosse um jogador de futebol que não conhece a regra. Ele vai fazer tudo errado. Ele pode até ter uma intenção boa, mas ele não conhece a regra, ele vai fazer tudo errado. Ele vai fazer tudo fora daquilo que é o objetivo, que é o mandamento. Então, o atleta se competir segundo as regras é um chamado a nós conhecermos aquilo para qual nós fomos chamados. Então, que o Senhor nos ajude, queridos. E a ignorância com relação à verdade da palavra de Deus, irmãos, ela nos torna suscetíveis a sermos enganados. Lá em Efésios 4, Paulo fala que a gente precisa amadurecer no conhecimento de Cristo para que a gente não seja levado por todo o vento de doutrina e pelas astúcias dos homens que induzem ao erro. E hoje o que não falta é um homem astuto induzindo ao erro. Só que se a gente não conhece a verdade, eu não tenho base de comparação. Olha o que acontecia lá em Bereia, Atos 17, 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois recebiam a palavra com toda a avidez, com todo bom ânimo, com toda disposição, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então, lá em Bereia, a coisa não era que qualquer um falava o que queria, não. Eles tinham uma disposição para receber, mas eles depois, deixa eu conferir aqui, se é isso mesmo. Só que eles tinham base. Se eu não tenho base, eu vou ser levado por qualquer vento de doutrina. Eu vou acreditar em qualquer coisa que é falada. E Paulo fala lá para os Gálatas, ele fala assim, se alguém, até um anjo vindo do céu, vos pregar outro evangelho que não seja esse, que ele seja maldito. Ele fala assim, se até eu mesmo, se eu enlouquecer e voltar aqui pregando outro evangelho que não seja esse, que eu seja maldito. Então ele fala assim, os Gálatas estão passando disso tão rápido. Então nós precisamos conhecer a verdade, para que a verdade seja a nossa âncora, irmãos, nosso fundamento. E a gente não seja levado por qualquer doutrina, por qualquer ensino que contraria, que adultera a palavra de Deus. E aí fala aqui, lá em 2 Timóteo também, 3,14,
Quanto a você, né, Timóteo, permaneça naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo que você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio, para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito ou maduro e perfeitamente habilitado para a boa obra. Então, para que a gente amadureça e para que o Espírito nos habilite para a obra que nós fomos chamados a cumprir, nós precisamos conhecer essa Escritura inspirada. Senão, nós vamos ser servos deficientes, servos limitados, servos que às vezes têm boa intenção, mas que estão ensinando coisas contrárias, porque não conhece. Então a gente precisa conhecer a verdade das Escrituras. E o último texto sobre esse ponto, Salmo 119, a partir do versículo 9. Fala assim: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei. Não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da sua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos seus decretos, e não me esquecerei da tua palavra. Um texto que fala de prazer, de alegria na palavra, de conhecer a verdade da palavra de Deus. É isso que o Senhor tem para nós, irmãos. É isso que o Senhor deseja para nós. A gente se deleitar na palavra de Deus. A gente lê aquilo ali, assim, aquilo ser ruminado no nosso coração ao longo da nossa rotina, no nosso dia a dia. E aí o Senhor vai depositando em nós na palavra, depositando. E aí no momento oportuno, quando nós precisamos, o Senhor nos lembra da palavra que nós lemos. O Espírito nos lembra dela. Seja para a gente lutar contra as tentações, seja para a gente consolar alguém, seja para a gente proclamar para alguém, o Espírito nos lembra da palavra. E a palavra é a fonte da verdade, irmãos. Ela é consolo. Então nós precisamos nos apegar a isso. E orar para que isso aqui aconteça, esse coração do salmista aqui seja nosso, esse prazer de se deleitar na palavra de Deus. Então se isso não é uma realidade na sua vida, irmãos, nós vamos orar aqui no final para que isso seja. Para que o Senhor transforme isso. Para que nós mergulhemos na palavra de Deus. Conheçamos e nos deleitemos na palavra de Deus. E o terceiro e a última analogia, o lavrador. Fala que o lavrador que deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então a ideia do lavrador é uma promessa daqueles que trabalham, ou seja, daqueles que combatem esse bom combate de forma fiel e se desgastando a sua vida, né, se entregando em prol da causa do Senhor e do Evangelho. E eles têm uma promessa, eles vão ver os frutos, eles vão ter essa colheita, eles vão receber essa herança. Então eu sou um lavrador que eu estou plantando aqui, ó. Eu estou plantando a terra, estou jogando a semente, estou jogando, e vai chegar uma hora que eu vou colher. Então eu olho com esperança para frente. Então a analogia do lavrador, ela é uma analogia de alguém que está com um olhar na eternidade, na recompensa que é eterna. E Tiago fala assim, ó, bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então, irmãos, nós temos que ter esse coração, que nós estamos semeando nessa vida, mas que nós não vamos colher nessa vida. Nós estamos semelhando uma colheita terrena para colher um fruto em recompensa que é eterna. Que ela vai se dar numa eternidade de gozo, de alegria com Cristo, irmãos. Esse é onde nossos olhos têm que estar. E a palavra aqui fala em Hebreus que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E aí Apocalipse 22 fala assim, capítulo 22, versículo 12.
Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho a dar a cada um, segundo as suas obras, segundo a forma que nós corremos a nossa carreira. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele promete e ele valida no final quem ele é, porque ele é aquele que tem capacidade de prometer e cumprir essas coisas. E aí, essa é a nossa esperança, irmãos. E Isaías 62 fala de uma forma um pouco parecida, fala assim: eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra essa palavra. Rapaz, tá dando para ouvir, irmãos? Tá dando para ouvir? Mais ou menos. Uma água aqui enquanto isso. Melhorou? Mudou alguma coisa? Sei isso aqui? Tá? Vamos lá, vou falar mais alto aqui então. Isaías 62:11. Eis que o Senhor fez ouvir até os confins da terra estas palavras. Digam à filha de Sião: eis que vem o seu Salvador, e com ele a sua recompensa, e diante dele o seu galardão. Essa é a nossa esperança, irmãos. A nossa esperança é ver esse céu se rasgando e o Filho de Deus descendo com poder e grande glória, trazendo a recompensa para aqueles que correram essa carreira de forma fiel. Essa é a nossa recompensa, é isso que tem que nos encher de esperança. Não é nada que esse mundo tem para nos dar, porque a palavra fala que tudo que nós recebemos aqui vai ficar aqui. Mas se nós estamos semeando essa semente para colher na eternidade, nós temos essa esperança que um dia ele vai vir, e ele vem com a recompensa, irmãos, trazendo a recompensa. E é isso que nosso coração precisa estar apegado. Então, irmão, o último ponto que eu queria colocar para finalizar, que combater o bom combate envolve não estar sozinho. Nós não vamos conseguir combater o bom combate andando sozinho. Nós precisamos de tudo isso que a gente viu aqui, desse conhecimento de Deus, desse regado do Espírito Santo, mas nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos disso. Eclesiastes vai falar que ai daquele homem que anda sozinho, porque se ele cair, não há quem o levante. Então nós precisamos viver essa vida juntos, irmãos. Nós precisamos dividir a nossa vida, tornar o nosso coração conhecido, para que nós sejamos suporte uns aos outros. Suportai uns aos outros em amor não é tolerar uns aos outros em amor, é você ser suporte, é você ser base. É naquele momento que meu coração tá mais fragilizado, eu tenho em quem apoiar e andar junto comigo. Então nós não vamos conseguir correr a carreira, combater o bom combate, andando sozinho. Efésios 3 fala assim: peço a Deus, último texto, irmãos, peço a Deus, segundo a riqueza da sua glória, concedam a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante ao seu espírito no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando enraizados e alicerçados em amor. Isso para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Como que nós vamos, irmãos, conhecer a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo? Junto com todos os santos. Não existe conhecimento profundo de Deus andando sozinho. Nós podemos conhecer Deus de forma superficial, mas para a gente conhecer na profundidade, nós precisamos, por quê? Porque Cristo hoje está na igreja, está nos filhos de Deus. Então o seu irmão do seu lado aí, ele foi selado com o Espírito Santo, e ele é Cristo para nós, para mim. Então nós precisamos ter esse entendimento, que nós não
vamos conseguir correr essa carreira sozinho. Então que o Senhor nos ajude, o Senhor nos dê fé para essas coisas, irmãos. E que o Senhor nos ajude e nos capacite para combater esse bom combate, para entender o que nós fomos chamados e para que a gente colocar o nosso foco e a nossa energia no lugar certo, no nosso alvo, no prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu queria que a gente cantasse aqui uma música, Nilton. E enquanto a gente canta, eu pedi para os irmãos orarem. Feche o seu olho, ora ao Senhor, pergunta ao Senhor: Senhor, eu estou carregando algum peso na minha corrida, na minha caminhada, na minha carreira? Senhor, o Espírito Santo está te revelando que tem algum pecado que precisa ser trazido à luz? Irmãos, nós precisamos nos render ao Senhor. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Nós precisamos pedir que o Espírito venha e quebrante o nosso coração. Porque não tem nada que tenha mais valor, irmãos. Nada que tenha mais valor do que nós estamos semeando essa semente que é eterna. Então que o Senhor nos ajude a enxergar isso. E que se há algum peso nessa noite, que o Espírito nos ajude a identificar. Para que a gente possa jogar esse peso no caminho e caminhar livre para correr essa carreira. Ora aí ao Senhor. A gente vai orar junto aqui daqui a pouquinho.